Graças a Deus. Mais um podcast. Boa noite a todos. Pastor Afonso, aqui no nosso canal podcast com o Pastor Afonso. Estamos com mais uma edição do nosso podcast com o Pastor Afonso. Gente, eu quero já começando e me justificando. Eu queria estar ao vivo, porém preciso de muito reajuste ainda para estar fazendo uma transmissão ao vivo, né? Tempo, porque os meus convidados também têm profissão, preciso de tempo, muita organização. Preciso de ter outro celular, que eu só tenho um celular, para estar monitorando quem está falando comigo. Então, enfim, eu quero já agradecer a você pela compreensão. Eu tinha feito um anúncio ontem que estaríamos ao vivo, porém, estamos começando hoje, aqui agora, às 20 horas, praticamente que horas? 20 horas. 20 horas, ou seja, 1 hora de atraso. Então, responsabilidade é responsabilidade. Então, eu quero já agradecer a compreensão de todos. Estamos aqui com o nosso amigo, companheiro da obra e servo do Senhor, nosso irmão Rudinei. Pode se apresentar mais uma vez, querido? Mais uma vez, a paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe poderosamente. Mais uma oportunidade, mais uma vez aqui para falar da palavra do Senhor, né? Verdade. E como eu costumo dizer, é gratificante a gente falar da palavra de Deus. Com certeza. Né? Temos tempo para tanta coisa. Sim. E a gente reservar um tempo para Deus. Não tem nem o que falar, mas é algo que é essencial em nossas vidas, né? Verdade. A gente reservar o nosso tempo para Deus. Meu Deus, é verdade. Eu tava falando com o nosso irmão Rodinei sobre esse tempo. Se a gente não fizer um esforço, né, para tirar esse tempo para o Senhor, às vezes eu estou fazendo a mensagem pela manhã, eu estou ali pela graça, mas ali eu faço um esforço e sai uma mensagem de 11, 14 minutos, enfim. Então, já quero agradecer a você que tem nos acompanhado aqui no nosso canal Podcast Pastor Afonso. Para os novos inscritos, teve alguns inscritos essa semana, muito obrigado pela sua inscrição. E você que ainda não se inscreveu no canal, dá essa força aí, se inscreva no canal para fortalecer mais o nosso canal. E você que tem comentado, tem nos ajudado muito o seu comentário. E, enfim, quero mandar um abraço a todos os participantes. Tenho a certeza que esse ano será um ano de novidade. Para a semana, no final do mês aí, estaremos com um novo cenário aí, essas paredes brancas estará saindo. Então, enfim, vamos estar dando início, porque hoje temos um tema escolhidos por Deus. Eu botei esse tema aqui, mas o tema é seu. Amém, é um tema bom. Foi esse tema, não foi? Foi. Escolhido por Deus. Então, vamos ver o que é que o senhor quer falar conosco. É bom salientar que o nosso canal Podcast Pastor Afonso é um canal de bate-papo. Tem alguns irmãos que preferem trazer um estudo bíblico, um tema bíblico, mas se você é um profissional na saúde, um profissional na advocacia, no caso, né, na área da legislação, eu gostaria muito de entrevistar alguém aqui. Verdade. Né? Como é que diz? O pastor Sandro mesmo, ele trabalha com vacinação, né? Eu queria um dia pedir a ele para que ele viesse explicar um pouco sobre a importância da vacina. Seria um tema maravilhoso. Então, hoje, o Senhor nos agraciou mais uma vez com o nosso irmão Rudinei, da igreja Assembleia de Deus. Pastor Romi Alves. Romi Alves. Quero mandar um abraço para o nosso pastor Romi e família. O senhor também já está na lista também. Se prepare, que o senhor também está na lista. Homem prego. Ele também está na lista. E Pedro Júnior, seu Pedro Júnior, essa semana eu estou te ligando. Que Deus abençoe a todos. Então vamos junto aqui, na início ao nosso podcast, Pastor Afonso. Quero mandar um abraço a todos de verdade. Kessia, Rose, um abraço, vocês aí todos, de verdade. Deus abençoe. Vamos estar orando para estar dando início. Glória a Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade. Ó Senhor, nós somos carentes da tua sabedoria, do teu conhecimento e da sua direção. Nos guia no que há vez de falar, no que há vez de dizer. Ó Deus, fala, nos ensina, nos capacita
para passar para essas pessoas que agora estarão assistindo esse podcast. Nos ajuda a cada dia a melhorar, em nome de Jesus. Amém. Nosso irmão Rodinei está com a palavra. Glória a Deus. Aproveito o ensejo, pastor, para falar que estou através da autorização do meu pastor, né? Isso, dizer, é muito bom. Sem autorização do pastor, né? A gente não sai para agenda nenhuma sem Positivo. permissão, a gente sai debaixo da bênção. Para ser breve, meu pastor, né? O tempo rege, o tempo é curto, muitas das vezes. Né? A gente chega no trabalho e aí a correria. Sim. Mas, glória a Deus. Deixar para os irmãos, na primeira carta de Pedro, glória a Deus, no seu capítulo 2, um versículo bastante conhecido, acredito que todos conheçam. Capítulo 2, versículo 9, que diz assim, ó: mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só até aí mesmo, né? Em algumas traduções está virtude, né? Virtude. Em lugar de louvor está virtude. Para que vás e anuncieis as maravilhosas virtudes da sua maravilhosa luz. É por aí. Hoje eu quero trazer, pastor, essa mensagem, né? Eu preguei essa mensagem, eu pude ela na igreja também. E é uma mensagem que traz algo diferente. Eu me apeguei muito à palavra peculiar. Exclusivo? Né? A palavra peculiar é exclusivo, característica, é algo que só nós temos, né? Quantas das vezes, se a gente for falar, quantas das vezes, no decorrer da nossa trajetória, quantas das vezes nossas mães, nossos pais, melhor dizendo, né? Chegaram pra gente, quando a gente fala, mas fulano teve, tava, e a mãe, muitas vezes a gente ouve nossas mães assim, mas você não é todo mundo. Ou seja, você tem algo peculiar. Você tem algo diferente. Mas a mãe fulano deixa. Mas eu não sou mãe. Mas você não é todo mundo. Ou seja, a gente tem algo peculiar. A nossa criação, a nossa maneira de falar. E eu trago muito isso comigo. Porque a gente olha como uma palavra peculiar. É algo diferente, é algo exclusivo, é uma característica que nós temos. Se a gente for parar para pensar, o pastor Afonso tem uma característica, tem um jeito de falar, tem um jeito de se expressar, tem um jeito de andar, né? Tem um jeito de uma criação diferente da minha, de uma maneira... E tudo isso traz uma característica. Isso. Né? A gente costuma dizer, muitas das vezes, que os nossos pais nos conheciam apenas no olhar. Né? E que um amigo, até um amigo próximo, conhece a gente no olhar. No olhar ele sabe se a gente está passando por algo, se a gente está triste. Então é uma característica que a gente tem. Né? Eu trago muito isso comigo. E trouxe muito isso pro Evangelho. Como eu costumo dizer, vou fazer agora, 2009, 2019, vou fazer 15 anos de Evangelho. 15 anos. E nesses 15 anos eu aprendi muita coisa. Um dia, eu estava empolgado, eu novo convertido, né? E naquela empolgação, naquele primeiro amor, aproveito para dizer que o primeiro amor ele não pode perder a essência. Que se a gente perder o primeiro amor, o pecado entra. A gente não pode deixar de estar no primeiro amor. Seja como se tivesse novo convertido todos os dias. Todos os dias aceite a Jesus como seu Salvador. Pra você não perder a essência do primeiro amor. Eu estava empolgado, pastor, conversando, no meio, aguardando aquela empolgação, né? Da gente ficar aguardando uma oportunidade para a gente falar do amor de Deus. Isso. Né? E o novo convertido naquela ânsia, naquela coisa de querer falar, de expressar. E aí, no meio de amigos, ainda no linguajar mundano, com gírias, né? E aí eu aguardando ali, me ansioso, daqui a pouco surgiu uma oportunidade. E aí eu peguei e fui falar. Fui entrar para o poder da Bíblia sem conhecer nada. Eita. E quando eu falei, uma certa menina estava no meio da gente. E aí depois que eu falei, todo mundo ficou me olhando. Aí ela me fez a pergunta assim, pastor. Ô Ney, o pessoal costuma me chamar de Ney, né? Você é crente? Eu falei, sou. E eu novo convertido. Sou. Ela falou, nem parece. Você tá igual a todo mundo que tá aqui, ó. No rol de amigos, de colegas. Você tá igual a todo mundo, não tem diferença nenhuma. Quem passa aqui não vê que você é crente. Rapaz. E nem no seu falar vai ver que você é crente. Rapaz. E eu fiquei com isso na mente, eu trago isso na mente até os dias atuais. Trago isso na mente até os dias atuais. Talvez para muito possa soar com uma palavra assim, mas você devia tirar da mente,
porque isso foi algo que te machucou. Não, muito pelo contrário. Aquela palavra ali, eu entendi como o Espírito Santo de Deus Te preparando. me preparando e usando aquela menina para poder falar que eu tenho que ser diferente. Isso. Que a gente tem que ser diferente. Que a gente crente tem uma característica peculiar. Isso. Nós somos diferentes. E aquilo ali entrou em mim, uma flecha me marcou. E a partir daquele momento eu falei, rapaz... Porém, ela também não sabia que você era um novo convertido. Novo convertido. Ela não sabia. Não sabia. Qual era o ambiente? No meio mudando. Eu estava no meio de colegas. Colegas no mundo. Mudando. Você não saiu dizendo assim, gente, eu sou crente, olha. Não, nem, já tinha 10 dias que você tinha aceitado, já tinha um mês. Ela fez uma pergunta primeiro. Você é crente? Aí a resposta, sou. Então o comportamento não condiz. Não condiz, entendeu? Ela entrou. E isso me marcou. Trouxe algo para mim como Paulo, espinho na carne. E a gente traz isso até os dias atuais, e isso não vai sair de mim. Não vai sair de mim. Isso me marcou muito. E deixou algo que a gente para e fala, não, eu tenho que ser diferente. Eu sou diferente. Nós somos diferentes. E isso parou. Depois que passa a conhecer a Bíblia, que a gente começa a ler, a gente vai entender que, de fato, o povo de Deus é um povo diferente, tem uma característica peculiar. Se a gente for parar para analisar, eu estava até conversando com um certo amigo meu, né? E ele falou, rapaz, né, o pessoal passou por mim, não me deu a paz e tal. Eu falei, mas por que não te deram a paz? Ele falou, eu estava sentado, tinha acabado de sair com os amigos e tal. E estava sentado na rua, uma irmã passou e me deu a paz. Eu falei, como é que você estava no meio dos seus amigos? Eu não tinha vindo da praia, estava sem camisa e tal. Eu falei, como é que ela ia ver no meio de tanto um colega seu que você estava no meio, como é que ela ia ver que você era crente? E eu guardei isso. Eu falei, a gente tem que ser diferente. Eu falei, as pessoas têm que passar e notar que você é crente. Porque antigamente, pastor, até quando nós não éramos cristãos, quando passava um crente na rua, a gente jogando bola ou qualquer outro tipo de brincadeira, quando passava um crente, para a bola que a pessoa é crente, a gente parava a bola porque a gente via que a pessoa era crente. A gente via na característica do vestir, a gente via na característica do falar, a gente via na característica do andar, que era. Hoje a gente vê pouco isso. A gente vê pouco isso. Eu costumo dizer, não falando da religião de ninguém, tá? Eu costumo dizer, pastor, que a gente olha para uma pessoa que é umbandista, que é candomblessista, a gente olha e a gente vê que ele é do candomblé. Só não olhar, porque a característica dele, o vestir dele, você percebe. As amarras nos braços? As amarras no braço, as vestimentas. Isso. E a gente olha e fala, não, aquela pessoa é do candomblé. A gente vê na característica, ele tem uma peculiaridade. A maneira dele se portar, a maneira dela se vestir, traz algo característico da religião que eles agregam, que eles servem. Isso. Até mesmo, você passa uma freira, né? Passa uma freira ou um padre. Ela é o símbolo do catolicismo. O símbolo do catolicismo percebe que ela é freira, porque o vestimenta dela já deduz o que ela é. Isso. As únicas pessoas que traz algo diferente, que não precisa as pessoas me verem dessa forma, somos nós cristãos. Que criamos isso na mente, de olhar e falar, não preciso que as pessoas me reconheçam. Não, é necessário que as pessoas te reconheçam como cristão. Eu bato muito nessa tecla. Tá escondido por quê? Tá escondido porque tá com vergonha? Eu bato muito nessa tecla, que quando a gente passa nas ruas, e muitas pessoas olham pra gente e falam assim, pastor Afonso, vou chegar lá na congregação, ore por mim. Pastor Afonso, estou precisando de oração. Irmão Rudinei, estou precisando de oração, ore por mim. Por que essas pessoas te enxergam como cristão? Por que elas vão até a gente para pedir oração? Porque no entender delas, ela entende que nós, cristãos, temos muito mais aproximação com Deus do que ela. Ou seja, a nossa característica é que nos define. A nossa peculiaridade é que nos define. O povo de Deus tem que ser um povo diferente, sempre foram diferentes. O povo de Deus tem que ser um povo de luz, tem que ser um povo vivo, um povo de oração. Sal e luz, né? Sal e luz. Tem que ser um povo diferente, sempre foi assim, entendeu?
Sempre foi assim. E não vai mudar para o que a gente quer. A gente tem que se moldar ao que a Bíblia nos ensina. Parece que isso é difícil de assimilar isso. Hoje pastor. Hoje eu trago comigo assim, ó. Eu falo muito isso lá na igreja, que hoje é difícil de assimilar. Por quê? Porque hoje as pessoas querem estar de qualquer modo. Eu costumo dizer que Deus passou de ser o soberano, o criador, para ser um ventríloco. Isso. Para muitos. Que muitos colocam no colo e falam, se Deus me quiser, é assim. Se Deus não quiser, paciência. Ou seja, é Deus que tem que se adequar a mim. O evangelho era Jesus no centro. Jesus no centro. Agora hoje é o homem no centro. O homem no centro. A gente tinha que se adequar a ele. Hoje é ele que tem que se adequar a gente. Até os louvores hoje é só acalentando o homem. Só acalentando o homem. É só louvor de bênção, só louvor puro. Isso. Trago até alguns louvores lá na igreja, inclusive, não é cantado. Isso. Louvores que trazem menção a Deus de você. Só quero ver você. Lá a gente não fala você, é Senhor. Com certeza. Senhor. Chega no ambiente escolar, a gente chama uma professora de senhora, professor de senhor, policial a gente chama de senhor. Chega em uma audiência, é Vossa Senhoria, Vossa Excelência. E aí é Deus, eu trago de você. E é essa peculiaridade que muitos de nós estamos perdendo. A gente está perdendo a essência de ser cristão. Observe que quando as primeiras expressões sacerdote é quando ele sai do Egito, né? Que o Senhor levanta o tabernáculo. Correto. Né? E consagra os filhos de Arão para administrar o tabernáculo. Né? Os levitas, né? E ali são feitas roupas, as vestimentas, e cada um com significado. Cada detalhe de cor era um significado que representava uma das virtudes do nosso bom Deus. Observe, eles saem do Egito e a primeira coisa que Deus quer trocar neles é o quê? As vestes, o modo de pensar, as vestes, o modo de andar, o modo de agir. Aí hoje você traz por dias atuais, a gente sai do mundo e traz as bagagens do mundo. E continua. Junto para dentro da igreja. E continua. A gente traz bagagem. Eu estava dizendo até lá com algumas pessoas, né, no ambiente de trabalho, a gente conversando, e as pessoas estavam comentando sobre tipos de ritmos, né? Isso. E me perguntaram se eu curto alguns tipos. Eu falei, não. Eu falei, a minha Bíblia, ela me ensina para louvar o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Colossenses 3,16, Salmo 40, versículo 3. Eu falei, a minha Bíblia me ensina a louvar o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Eu falei, por exemplo, se você passa lá na porta da igreja onde eu congrego, e por um acaso você chega lá e está tocando um pagodão lá na igreja, pagodão, e as irmãs estão lá quebrando, as irmãs estão lá dançando, o que você vai fazer? Ela falou, eu vou dar risada, eu vou lhe criticar. Eu falei, pois é. Sabe por quê? Porque você vai falar, Rudinei não é crente? Mas Rudinei não é crente? Como é que o Rudinei tá lá no meio daquele meio dançando pagodão, naquele meio lá? O Rudinei não é crente? Por que ele tá fazendo o que no paredão? Eu falei, essa diferença que nos move. Por que as pessoas não estão vendo tanta diferença hoje do crente para o mundano? Porque a gente perdeu muita essência e o crente perdeu o respeito hoje nos dias atuais. Não perdeu não, perdeu sim. A gente tem visto nas televisões, o que a gente vê? É debochando da palavra de Deus, é debochando do povo de Deus, é criando programa de televisão, onde colocam a Santa Ceia e colocam Jesus de homossexual. Então o povo está perdendo a essência. A gente perdeu aquela peculiaridade de que as pessoas respeitavam o cristão. A gente precisa trazer de volta esse respeito. E é possível, sim. É possível. Cada um fazer a sua parte, Cada um faz a sua parte. A gente perdeu essa essência. Hoje, o que a gente vê é dentro das igrejas, as coisas naturais, é só a palavra de incentivo, é só a palavra de bênção, é só riquezas. A gente perdeu a essência de pregar sobre arrebatamento. A gente perdeu a essência de pregar de que Jesus está voltando, que Jesus vai voltar. Eu costumo dizer que ele vai voltar, que ele não está voltando. Que a Bíblia fala que será como no abrir e piscar dos olhos, isso, né? Isso. No acender da luz. Então, seria instantâneo. Então, ele não vai, ele tá voltando. Ele vai voltar. Isso. Ele vai voltar. Então, a gente perdeu essa essência, a gente perdeu isso.
Você traz um assunto desse aí a nossa mente vai ficando trabalhando aqui, aí abre uma flor de um braço de pensamentos para a gente tem que ter cuidado para não fugir do tema, mas dentro do tema, deixa eu ver se vocês vão me entender. Eu estava observando o ser humano, tem ser humano que ele é doente psicologicamente, ele é doente. Ele é doente no caráter, ele é doente, Davi, ele disse assim, ó, há muito tempo eu habitei no meio de pessoas que detestavam a paz. Escute o que é isso aqui. Ele habitou no meio de pessoas que não gostavam de paz, gostavam de guerra, de confusão. E tem pessoas assim mesmo, que estão vivendo isso no seu lar, na sua casa, no ambiente de trabalho. Você tem feito de tudo com essa pessoa, só está faltando da sua vida para essa pessoa, mas essa pessoa acorda te perturbando, acorda... Gente, tem gente que não vai mudar. Não muda. Tem gente que ela não vai mudar, o pastor está lutando, o pastor da escola dominical, da doutrina, dá tudo, mas essa pessoa ela não vai mudar, ela... Olha, Rudinei, e você já viveu isso com a sua experiência de igreja? Tem pastores que ele prega assim, eu já vi no culto de doutrina, falou das vestes curtas, quando foi no outro culto, a irmã procurou, ela acha que procurou a mais curta ainda. Eu fui pregar na igreja. Tem gente que não quer mudar, meu irmão. Eu fui pregar na igreja e preparei uma mensagem, né? Preparei uma mensagem para pregar, assim como eu preparei a mensagem aqui. Preparei uma mensagem e ao chegar na igreja, Deus me trouxe algo diferente na igreja. E aí me trouxe para falar sobre vestimenta, para falar sobre caráter cristão. E me trouxe isso e eu, na igreja, pastor, a gente sai para pregar e muitas das vezes a gente vai com a palavra pronta já. Isso. E aí Deus falou, eu falei, rapaz, como é que eu falo agora? Fugiu? E aí eu parei, pensei, eu falei, rapaz, não é possível, isso é coisa de minha mente. Se for de Deus, Deus vai usar alguém para poder me trazer a mensagem e eu pregar. A irmã levantou no meio da igreja e falou, Deus está mandando te falar, fale. Eu falei, aí não tem como correr mais não. Eu falei, aí eu tenho que falar. E aí abri a boca para pregar, quando passou para mim, abri a boca para pregar. Aí falei tudo que Deus me deu. Quando terminou de pregar, esse pastor, né, da igreja me chamou e aí falou comigo, Arão, você pregou aí, mas de outra vez quando você vier, não prega assim não e tal, porque as pessoas aqui são assim, entendeu? São assim mesmo e tal. Aí eu falei, pastor, eu preguei aquilo que Deus me deu. Se eu te falar que eu queria pregar isso aí, eu não queria. Eu fiz um voto com Deus, eu falei com Deus, pai, não é possível. E Deus usou um vaso dentro da igreja e falou, Deus mandou falar, você fala. Então eu não ia correr. Fica a seu critério, se você quiser me chamar novamente ou não. Agora eu passei o recado de Deus. Eu só preguei nessa igreja uma vez. Eu não tive mais agenda para ir pregar nessa igreja. Não fui mais. Você só me pergunta assim, e aí, como é que você fez? Eu saí de lá feliz. Porque eu preguei aquilo que Deus me deu. Deus me deu aquilo ali, característico. Você sabe como é que você sabe como é que eu caracterizo uma igreja dessa? Mudando. Uma igreja dessa aí é de alguém que estava congregando em algum lugar, abriu, que não gostou que o pastor estava corrigindo, abriu a dele, levantei. Tem muitas. E a gente trazendo para o tema, a característica, foge totalmente da peculiaridade da característica de crente. E para aprender, você deixa até de pregar até de sunga se for necessário, para aprender. Hoje virou banalidade. Para aprender o membro, não vi nada na saia dela, não vi nada. Lá. Eu não vi nada. Vocês também é demais. Deixa lá. A irmã, o irmão tá sensualizando. Hoje a gente vê muitos pregadores sensualizando dentro das igrejas. Enquanto isso, a zombaria. Essa parte que você falou da zombaria aí, doeu aqui dentro, de colocar em nosso Cristo. Virou normalidade. Com imagem de homossexual. Virou normalidade. Porque alguém se infiltrou dentro do evangelho, que não querem compromisso, não pesa na balança o que é esse evangelho e nunca foram ovelha, muitos nem foram ovelha, se titulam pastores, abrem seus ministérios. Isso.
abre de uma maneira Isso. natural, as igrejas estarem abarrotadas de pessoas, aceitam tudo, a gente não precisa de uma mudança, a gente não precisa ler, a gente não precisa conhecer. Não. As igrejas, como eu costumo dizer, estão cheias de oba-oba, oba-oba, não tem palavra, as pessoas falam, o culto foi uma bênção. Você conhece alguma livraria evangélica que fechou? Várias. É por isso que eu tô perguntando, liberdade, né? Liberdade, várias. Nossa geração, né? Várias, tinha muitas. Hoje, Meu Deus do céu. Hoje pra quê? Vai vender folheto pra quê? Mas poucas pessoas evangelizam. Aquela característica que tinha de pavor evangelizar, já não temos mais. A maioria das igrejas, 60%, não tem escola dominical. Não tem. Pastor, eu rebato muito. Vou citar o nome porque eu não vou estar falando mal, né? A gente, às vezes, muitas das vezes, a gente termina falando de alguns testemunhos de Jeová e tal, não sei o quê. Mas ele tem uma característica peculiar. Deles. Tá bom, exclusivo. Ele bate na porta para evangelizar? Bate. Ele deixa onde bater, se você não abrir, ele fica daí até abrir. Aí você traz isso para a nossa realidade, é uma característica. É uma característica. E sabe de onde ele tirou essa característica? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. De dentro das escrituras sagradas. Ou seja, a gente, os cristãos, perdemos a nossa essência, a gente perdeu a nossa característica. A nossa peculiaridade, né, como a Bíblia diz aqui, povo de uma peculiar, ou seja, povo diferente, a gente perdeu. Nós deixamos da nossa característica para se adequar à característica do mundo. A gente saiu do mundo para poder mudar e não mudamos. Não mudamos. Rapaz. Jesus está sendo crucificado, está indo para ser crucificado. Alguém olha para Pedro e fala o quê? Esse aqui é um deles, ó. O que Pedro diz? Eu? Não. Nem conheço. Não, eu não. Até falar dele, denuncia ele. Eu não, nem conheço. Até o vestir dele é igual. Eu não conheço. Pedro nega 3 vezes. Mas nas 3 vezes, o que fala dele? O linguajar, a vestimenta e a maneira dele se portar. E foi identificado por ele. Identificado, ou seja, qual era a característica de Pedro? Era uma característica mundana ou Pedro estava se adequado ao que Jesus... Já estava com 3 anos de amizade. Já estava com 3 anos e a característica dele já denunciava... Que ele era cristão. Que ele era cristão. Isso. Ele era cristão. Hoje a nossa característica não define a gente. Mesmo com 30 anos? Eu 30 anos, quantas pessoas tem aí? Mesmo com 20 anos ainda não, isso não significa, né? Muitos passaram a enxergar o evangelho. Eu conheço algumas pessoas que costumam, já me disseram isso, algumas pessoas. Não, é porque vocês se apegam ao evangelho quadrado, aquele evangelho que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso. Não, eu hoje aprendi que o evangelho ele é liberal. O evangelho não pode coisar que você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode tomar uma cervejinha, você pode fazer aquilo. E estão trazendo esse evangelho. E o que impressiona muitas das vezes é que não é apenas de novos convertidos que estão abrindo ministérios. Muitas das vezes são pessoas velhas de igreja. Pessoas velhas de igreja. É como eu costumo dizer, lá o pastor, ele pega no pé mesmo, o obreiro lá tem que estar pronto, o obreiro lá a gente não sabe o dia que nós vamos pregar. Tem vezes que ele avisa, tal dia a palavra você quer pregar, mas na maioria das vezes, tá na hora do culto, ele pega 3 papéis, bota lá o nome dos obreiros lá, pede uma criança para tirar, a criança vem, tira o papel. Pastor Afonso, seu que pega. E aí, se você não tiver palavra para pregar. Lá é assim. Lá não tem negócio de penteadinho de cabelo de moicano, lá não tem negócio de penteadinho de cabelo de desenho. Não. Lá, o obreiro tem que ser padrão. O obreiro tem que ir padronizado, como obreiro, característica mesmo de obreiro, gravata, paletó, tudo. Roupa, você não pôr paletó, camisa social, tudo, mas com a característica de obreiro diferente. Os levitas lá tem os dias de culto dele, o pastor cobra também, tudo. Então, assim, são características que é só nossa. A gente não pode perder essa essência. A gente não pode estar morto, a gente tem que estar vivo. Como é que diz? Gomer, a esposa de Osés, ela vai ter 3 filhos. Jeriel, Loruame e
Lohuame e Loami. Acho que é Loami. Loami. E tem um significado. Jehiel, eu vou visitar a maldade de Jehiel em breve. O significado. E Loami, não meu povo. É o teu. Deus, Deus dizendo, não, eu não conheço não esse povo não. Não é aquele que eu tirei do Egito, não. Não é o povo. Não. Mas o povo se rebela. Não. E o povo se rebela não é da agora. O povo se rebela no Egito a ponto de Moisés falar, tirou a gente de lá pra gente morrer aqui. E a gente tem que falar assim, que adianta se vestir e não ter as atitudes? Gente, tá se cobrando aqui tanto, tá se falando aqui tanto das atitudes e como das vestes. O mensageiro de Acasias, que caiu do quarto, né? Que ele mandou o mensageiro perguntar a Baal-Zebub se ele sararia da doença, que ele encontra o profeta Elias no caminho. Sabe para onde? O meu rei, meu senhor, mandou perguntar a Baal-Zebub se eu ia sarar dessa doença. Volte, diga a ele que da cama que ele subiu não vai descer. Aí ele voltou. Aí, o rei, por que voltou depressa? Não, encontrei um homem assim, não sei o quê. Quando ele falou das vestes, como esse homem estava vestido, é o profeta. É o profeta, as vestes anunciavam. E outra coisa, rapaz, é uma coisa tão de louco que nós estamos vivendo, que a pessoa sabe que ela está mal vestida, que não condiz com o que Deus quer com ela. Você passa e por distração você não vê a pessoa. Não percebe. O outro nem me deu, apareceu porque eu tava de bermuda. Ó, a consciência dela, que tá auto-incriminando ela, né? Não é isso não, é a sua própria consciência. A gente tava, uma certa vez, rapaz, foi Itacimirinha, tava no... Acho que foi Itacimirinha, não recordo muito bem, mas foi Itacimirinha, se eu não me engano. A gente num passeio, eu, o pastor Romil, os meninos, lá, os jovens, e a gente lá. De repente, tá a gente lá e graças a Deus a gente vai tomar nosso banho mais comportado, com roupa, um banho de ponto. Normal, padrão. A gente comportado, daqui a pouco passou um cidadão, deu com a mão, a gente parou, viu? Daqui a pouco a gente falou, para o senhor. Aí a gente pegou e pensou, a gente falou, rapaz, imagine se a gente estivesse aqui, de qualquer maneira, de qualquer jeito, de sunga, curtindo a praia, tá com vontade, imagine. Tudo a pode pessoa vai assim, olhar e vai dizer assim, o pregador onde é que tá? Olha lá. Depois tá nas igrejas pregando. Ou seja, a nossa característica, por isso que eu bato sempre nisso aqui, a nossa característica define a gente. Se a gente tivesse de qualquer jeito, as pessoas iam deduzir de qualquer jeito, e em vez de dar uma paz, iam criticar. Ia falar lá os crentes como é que tá. Ontem eu trouxe uma mensagem de manhã falando sobre renúncia. Renúncia? E o tema eu botei, será que realmente estamos renunciando mesmo? Tá no meu canal a mensagem de ontem. E será que estamos renunciando mesmo? Será que é Cristo que tem que se adequar a mim? Em vez de eu me adequar a ele? Será mesmo? Porque o que é renunciar? Poxa, renunciar o horário político? Olha, vai começar o horário político, gente. Quem que não quer desligar a televisão? Quem que gosta daquilo? Tem gente que até que gosta, né? Eu passei até a gostar um pouquinho. Mas não é uma coisa fácil de renunciar. Gente, renunciar é aquilo que a gente gosta. É deixar o seu eu, renunciar a deixar o seu eu para agradar a Deus. É seguir. É seguir a Deus, não tem outra escolha. É seguir, rapaz. Não tem outra escolha. E aí eu vejo muita gente falando, e até um certo amigo meu falou, eu conversando, ele falou, Varão, não precisa eu mudar. Primeiro que todos nós iremos para o céu. Eu falei, como é, pai? Ele falou, todos nós iremos para o céu. Eu falei, não, isso aí você está coberto de razão. Todos nós iremos para o céu. A diferença é que lá vai ver quem fica, quem sai. Ele não, eu falei, porque lá vai ter um julgamento. E o julgamento vai passar a sua história, a sua vida,
E lá que vai dizer se você fica no céu, você vai. De fato, você vai porque tem que haver um julgamento. Agora lá que vai definir para onde se você vai ficar lá em cima ou não. E aí a gente conversando. Gente, essa passagem aí está em Apocalipse capítulo 20. Sim. Dá uma pesquisada lá, dá uma lida lá que você vai encontrar. Inclusive a gente conversando. Sobre falando características, a gente falando maneira de crente vestir, maneira de crente falar e tal. E aí, de repente, ele olhou, tava de costa pra loja, né? Onde eu trabalho, onde eu trabalhava. Aí a gente de costa e tal, eu sentado de costa assim. E ele conversando, de repente ele olhou assim e fez assim: varão, misericórdia, deu uma olhada pra trás aí, varão. Veja aí e tal, não sei o quê. Aí ele, mas olha disfarçado, varão, tô disfarcei pra olhar e tal. Aí eu disfarcei, olhei. E entrando, né? Volto a dizer, não criticando. Né? E entrando um casal de candomblessista. Aí ele, varão, imaginei, varão. Eu falei, como é que você sabe que eles são? Aí ele falou, lá, varão. Eu falei, pra você ver, que a gente tá falando aqui de característica de crente. Que crente tem que ter característica. E em seguida, introduz pessoas e você percebeu que eles são. Por que você percebeu que eles são? Porque eles estão caracterizados daquilo que eles servem. Eu falei pra você ver, isso é característica. Isso é característica. As únicas pessoas que querem perder essa característica somos nós. Que queremos estar de qualquer jeito, queremos andar de qualquer jeito. Hoje crente já bota pince, hoje crente já bota brinco, hoje crente não tem nada a ver botar uma tatuagem. Resumindo, tigre, filho de tigre continua sendo parecido com tigre, filho de lagartixa continua sendo filho de lagartixa, filho de barata continua sendo parecido com barata. Por que eu tô falando isso? Porque no começo da criação, o Senhor disse, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Adão era a semelhança de Deus. Mas o homem, ele quer ser morcego. Ele não quer parecer com Deus. Ele quer sofrer metamorfose. A mudança quer mudar. Ele raspa a sobrancelha que o próprio Criador fez e faz um de lápis. É uma perturbação. E voltando para a renúncia, a própria Ruth disse que onde Noemi deitasse, ela deitaria. Onde Noemi passasse a noite, ela passaria. Né? E aí, o teu povo agora é meu povo, e o teu Deus agora o meu Deus, renunciando. Então, renunciou. Mas é justamente isso, pastor. A renúncia ela nos traz o convertimento, como eu costumo dizer. São essas renúncias que nos trazem o convertimento, muitas das vezes. São essa renúncia de a gente renunciar aquilo que eu gostava. Eu renunciar o meu eu renunciar aquilo que eu tinha lá no mundo, né? Por exemplo, eu curtia rock, eu ouvia muito rock, tinha orelha furada, andava com camisa de Sepultura, Metallica, Marilyn Manson, Iron Maiden, que é bastante conhecida. Eu andava com todos esse tipo de roupa, cabelo grande, bandana na cabeça, aquela bandana preta, andava com tudo aquilo. Eu morei um tempo no Rio de Janeiro e comecei a curtir. Quando eu voltei do Rio de Janeiro, uma coisa que meu irmão, meu pastor, chegou e que ele falou pra mim, aqui dentro não toca essas coisas que você escuta. Porque o lar dele é um lar cristão. É um lar cristão. Ele falou, aqui não toca. Aqui você não toca. Aqui você vai ter que mudar de vestimento, você vai ter que andar pra poder estar lá. Porque era um lar cristão. Eu via muitas das vezes meu sobrinho, mais velho, dentro do quarto, tá pregando. Ele criança e ele tá pregando, você vai pro inferno e tal. Ele pregando lá, ele apontava, a pregação dele era tudo dura. Você vai pro inferno, você não converta. Era nível João Batista. E aí ele pregava. Aí a gente via muitas das vezes, a gente dava risada. Depois que eu parei pra poder, que eu me converti, que eu peguei Dei Tudo Fim, no CD que eu tinha, nas camisas, que eu dei tudo fim, eu passei a perceber que aquilo ali me fazia mal. Que aquilo ali não era o que Deus queria pra mim. Deus queria pra mim. E aí eu comecei a me adequar, comecei a querer buscar, comecei a querer mudar a vestimenta, comecei a mudar, comecei a tentar mudar o corte de cabelo, cortei o cabelo caracterizado. Claro que, se a gente for falar assim, mas você não fala, você não peca, você não tem erro, temos sim. Muitos erros. Com certeza. Temos muitos erros. Nós somos aqui só canal de bênção, só usando só os lábios. Mas os erros não podem ter consequência na característica nossa de cristão. Sim.
Não pode ter consequência. A gente peca, nós somos seres humanos. Pecamos. Agora, a característica de cristão nos faz se redimir diante de Deus. Meu Deus do céu, que responsabilidade. Nos faz nos redimir diante de Deus, assumir que a gente errou. É verdade. Confessar os pecados a Deus, porque foi remido lá na cruz do Calvário. Confessar os pecados a Deus e nos redimir. Por quê? Aí eu volto para cá, por conta da característica que nós temos. Meu Deus do céu. Quantas a às vezes... que nós temos. Eu não gosto de falar porque é um tipo de exaltação, mas quantas às vezes, rapaz? Você é evangélico, né? Você é evangélico, né? Pô, você é crente, né? Quantas? Meu Deus do céu. Quantas? Eu não gosto de falar para não dizer que estou exaltando, mas é sofrimento essa vida de evangélico, mas vale a pena, gente. Pastor, a gente vale passar, a pena. A gente passar e as pessoas vale perceber, as pessoas olharem, ver meu Deus. Crente, e as pessoas chegarem e falarem, vamos homem de Deus. Quem é que vai? Minha mãe, eu vou ali jogar bola ali, quem é que vai com você? Rudinei vai. Rudinei, você vai? Vai. Então vá. Tá tranquilo. Eu encontrei um amigo de escola, eu estudei com ele tem muito tempo, estudei com ele, eu saindo da igreja, e aí quando ele olhou de longe, eu estava saindo da igreja, ele olhou pra mim, aí eu tava com o menino da igreja, jovem, ele é Rudinei. Aí eu olhei pra ele e falei, fala meu irmão, e aí rapaz, quanto tempo que eu não te vejo, e tava perto da mão dele, brinquei. Aí ele, pra aqui minha família, minha mãe tá aqui e tal, não sei o que, eu falei, aqui mãe, eu estudei com o Rudinei e tal. O Rudinei sempre teve um comportamento bom na escola, mas era bem bagunceiro e tal, ele começou a brincar, tinha hora que a gente brincava, descontraía. Aí a irmã dele falou, eu escuto ele pregar aqui às vezes. Quando ele pega o microfone aí, ele falando aqui normal, nem parece, mas quando ele pega o microfone lá, a voz dele tem um tom muito grande que a gente aqui na vizinhança, a gente escuta ele pregar. Ele escuta. Ele tem uma voz forte dentro da igreja para poder pregar. E ele falou, pô, meu irmão, fico feliz de te ver que você tá na igreja. Eu tava... Ele, qualquer dia desse eu vou marcar para eu vir na igreja aí para visitar. Ponto de referência. Eu posso marcar para poder vir? Eu falei, a casa tá aberta, a casa é de Deus, a casa não é minha não, a casa é nossa. A importância. Eu falei, a casa é de Deus, venha mesmo, vai ser bem recebido. Ele, pô, meu irmão, fico feliz de te ver e ver que você hoje é cristão. Ele ficou feliz, acabou que ele, pastor, não sei o que, eu falei, ainda vou chegar lá ainda não sou não. Aí a irmã, você não é pastor não? Eu falei, não, sou obreiro. Ela, eu pensei que o pastor era você e o outro, que é meu irmão, que é o Romil. Eu pensei que o pastor era você e o outro. Eu falei, não, eu sou obreiro, ele que é o pastor. Aí ela, porque a gente passa aqui, a gente fala, pode ser o pastor, você fala, pastor, você dá paz e tal. Eu falei, não, porque você está me dando paz, eu te dou paz, quem tem paz dá paz. É verdade. Aí eu falei, mas não deixa de vir não, venha mesmo e tal. E saí dali feliz. Saí dali feliz pelo reconhecimento de ter visto um amigo de longa data e pelo reconhecimento de ele me ver caracterizado como cristão. A gente falou aí, eu acho que principalmente da minha parte, eu foquei muito veste, mas é em tudo, né? Só em tudo. Falar o linguajar da gente. Confusão na casa? Confusão na casa. Tem que ser uma casa diferenciada na rua? Uma casa diferenciada. Uma casa diferenciada. A vizinhança tem que saber que você é crente. Tem que ser um casal diferenciado. Tem que ser diferenciado. Tem que definir a vida, tem que definir se é casado, se é solteiro, se tem que definir, né? Em tudo, pastor. Em tudo, em relacionamento, em tudo. Não pode ter dúvidas. Não pode ter dúvida. Eu digo muito isso. Alguns amigos meus que me perguntam, varão, você não tem vontade de estar em um relacionamento e tal? Eu falei, varão, um relacionamento que vindo de Deus, onde vem agregar não apenas a carne material, mas que vem agregar o espírito, para que cresça na espiritualidade, a gente ora. Eu falei, caso contrário, qualquer uma que se aproximar e eu ver que não é vinda de Deus, ela lá eu cá. Eu falei, aí ele perguntou, mas você não orou? Eu falei, já orei, estava orando com a pessoa. Só que a pessoa desviou e perdeu a essência, deixou de ir para a igreja e se misturou. Como é que eu vou continuar orando com uma pessoa dessa? Eu tenho minha característica. Minha característica me define. Imagine eu estou indo para a igreja e a pessoa está indo para uma balada, para uma festa. Eu falei, qual é a minha característica? Eu tenho que me adequar a ela ou ela que tem que se adequar a mim para que a gente junto se adeque ao Criador, a Deus? Eu falei, então a minha mudança as coisas não vão me mudar. Eu só mudo para Deus.
Eu tenho que me adequar a Deus, não tenho que me adequar às pessoas. Eu falei, então, a característica de um relacionamento, a característica de um lar familiar, tem que ver que você é crente. As pessoas têm que saber. Tem até um louvor, eu particularmente eu não gosto desse louvor, que fala, até me deu branco agora no louvor, porque ele fala, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não gosto muito desse louvor, pastor. Particularmente eu, não tenho nada contra quem gosta. Mas particularmente eu não gosto, porque eu preciso sim ser reconhecido. Aí, no mínimo, esse louvor é em outro sentido que tá falando. É outro sentido, agora Isso. A gente precisa ser reconhecido. Isso. Se você não for reconhecido como crente e passar aqui na rua, como é que as pessoas vão deduzir que você é crente? A gente tem que ser reconhecido como crente. Completando a letra desse louvor, como é? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é... Ou seja, tipo assim, ó. É um momento de emoção. É um momento de emoção. Da parte de quem escreveu. E outra coisa, o foco dele é o céu. Críticas virão. Pedradas virão. Correto. Mas aí, isso. Assim, agora é o seguinte. A minha glória é fazer coisas agora, a ti. isso. E como é que as pessoas vão conhecer a glória de Deus? Não, através das suas características. E outra coisa, eu não posso viver do que os outros não vai... tipo assim, não tô nem aí para o que os outros vão falar. Não, pera aí. Tem que estar. Eu tenho que estar porque as pessoas têm que ver que Deus é em minha vida. E outra coisa, será que o cristão criticando por aí, eles têm razão? Para poder entrar no trilho, no trilho? Então a gente tem que se adequar. E isso. Para que as pessoas vejam a glória de Deus em nossas vidas. Irmão Rudinei, característica. eu aprendi isso aqui comigo. Ó. É calúnia? Dói. Vou chorar? Dói. Mas se estão falando daquilo que eu causei, problema seu. Certeza. Problema seu. É você que está procurando, rapaz. Procure. Fecha as brechas. Aqui falaram que eu saí, entrei numa casa de manhã na casa da irmã, saí meio-dia, tava fazendo o que lá mesmo? É certo isso? Com certeza. Imagina. Aí traz um motivo para se adiantar. Procurar se adequar, procurar andar nos conformes do Senhor. Entendeu? Com certeza. Os conformes do Senhor. Então é justamente o que a gente está falando aqui. A peculiaridade que nós temos. A característica que nós temos. Se a pessoa vê uma falha nossa, a pessoa vai definir a gente por aquilo. E ele separou a tribo de Levi com vestes reais para assistir o tabernáculo, mas estava no coração do Eterno vestir todos. O teste foi quando eles pediram para Moisés, pediu a Josué para ouvir a voz de Deus. Foi quando Deus desceu no cume do monte, que Deus começou a falar com aquela buzina que eles não aguentaram. Aí Deus falou, vocês não estão preparados ainda para ser sacerdote. Se não tem, como é que vai ser sacerdote se não ouve? E aí é difícil. Eu estava até para gente fechar. Pois não. Estava até ouvindo estava dentro do transporte, ouvindo algumas pessoas conversando, né? Não por falta de educação, nada, mas porque eu estava próximo. Sim. E um cidadão se conversando e tal, até com o cobrador. E aí ele citou algo assim, porque o meu chamado é para estar na frente da igreja e não para estar sentado. Aí o cobrador perguntou, mas você tem algum cargo? Ele falou, não, mas eu sei que meu chamado é cadeira. Meu chamado é para estar aí, coisa não é para estar aí embaixo. O chamado dele é cadeira. Compra uma, rapaz, em casa. Aí eu olhei assim, eu falei, rapaz, eu pensando, eu falei, imagina. A cadeira que derrubou Satanás. A pessoa que nunca foi ovelha, que não quer ser ovelha, não aprendeu a ser ovelha, não aprendeu a ser liderado, mas quer liderar. E tá ali na frente 2 horas de culto, que é o que ali na frente ali, rapaz? Aí, ou seja, quer estar em cima, dando ordem. Não dá para ouvir culto aqui embaixo, não? Eu falei, sabe o que acontece? A pessoa entra de um jeito, não vai haver mudança. Não vai não, ele tá focando a cadeira lá. Focando a cadeira, a pessoa não vai mudar. E as igrejas vão estar abarrotadas aí. E como tem muitos pregadores aí, que
expressam que não precisa congregar, Daqui a, que não precisa ser diferente, que você pode estar do jeito que for. daqui a pouco ele começa a subir, descer de paletó aí, já arranja outra, aí coloca a cabeça embaixo, já vira pastor, já abre a igreja e tá essa perturbação toda aí. Quantos pregadores, supostos pregadores aí, renomados, estão pregando, ganhando milhões de almas, não para Deus, para si. Isso. Para si. E você pega lá, tem todo tipo de religião, todos eles lá. Porque não precisa você mudar. Não precisa você ter convertimento. Se tiver o real no bolso, tá tranquilo. Tá lindo. Tá tranquilo. O número do Pix é esse aqui. Esse aqui. Tá tranquilo. Você não precisa ter mudança, você não precisa se converter, você não precisa ler Bíblia, você só vai aprender o que ele tá falando. E aí ele dá riqueza, vai dar carro, vai dar moto, vai dar tudo. E já tem os fiéis ali, viu? Já? E a palavra? Não querem não, cara. E a doutrina? Não querem. E a essência? Eles preferem não mudar, mas virar presa. Entendeu? Então é bastante complicado. É por isso que eu trago dentro disso aqui, do que a gente conversou sobre Bíblia, dentro disso aqui, a característica da gente, a gente não pode perder. Agora eu quero aplaudir aos que têm, em meio às trevas, têm se mantido de pé, na sua posição. Com toda dificuldade. Como é que eu posso dizer assim? Tá bicudo por quê? Se não foi com você que a Bíblia falou. Se tá bicudo... E que mais apanha, né? É porque mais apanha. E que mais apanha são aqueles que estão de pé. Se você... E com a sã doutrina da Escritura. São os que mais apanham. E se você tá andando conforme a palavra do Senhor, continue, meu amigo. Olha, somos crentes quadrados, santarrões, santos. São tanta coisa que a gente santo para ser coisa, essa palavra santo quer dizer separado, e nós somos de fato separados. Mas é tanta palavra que vem, porque você é santarrão, porque você é quadrado, porque você é isso, porque você é aquilo. Aí você para, faz uma reflexão e fala, rapaz, realmente eu sou quadrado, eu sou santarrão, eu sou santo, eu apanho. Olha que Deus me trouxe aqui, ó. A árvore que não leva pedrada, produz fruto. Olha que Deus me trouxe aqui, ó. Então, 3 minutos para encerrar. Quem já serviu o exército vai entender o que eu estou dizendo aqui. Será que é duro você ficar sexta, sábado e domingo preso porque deixou uma dobra do lençol fora do colchão? É verdade. Será que é duro? Vê se não é duro você ficar sexta, sábado e domingo preso porque quando você fez a barba ficou um fio de cabelo aqui. Veja se não é duro você se arrumar todo para sair do quartel no final do expediente e o sargento olhar para a fivela do seu cinto e ele perceber que ficou a marca do seu dedo na fivela. Você não vai sair hoje não, vai sair amanhã. Eu gostei de passar por lá. Aprende muito. Talvez me deixou um taquinho dessa pessoa que eu sou. Me deixou. Senão, imagine se eu não tivesse passado por lá, que eu me sinto relaxado. Imagine se eu não passasse pelo exército. Eu não passei, pastor, eu não passei. Agora eu tive dentro de casa uma criação meio militaríssima mesmo, né? Meu pai, meu saudoso pastor Raimundo. Meu pai traz muito isso. Eu tenho no meu celular, hino nacional, eu tenho o hino da bandeira. Sim. Isso é cantar todos eles. Sim. Canção do Exército. Sim, Canção do Exército. Tem uma Canção do Exército, hino da bandeira, hino nacional. Eu tenho no meu celular. E muitas vezes ele termina cantando... Canção do Exército é Soldados. Canção do Exército é... Eu esqueci, então 30 anos que eu saí de lá. Deixa eu lembrar aqui agora, tem hora que a mente velha daí, a gente vai ficando velho. Nós somos da pátria amada, fiéis soldados, por ela amado. Gente, olha, se eu não dobrei o lençol, fiquei preso, não fiz a barba direito, fiquei preso, ainda fui cair na ideia de faltar ao serviço. 10 dias de cadeia mesmo, dura. Gente, se a gente não for cobrado, a gente não muda. Não muda, rapaz. O pai corrige o filho que ama. Com certeza. E o Canon
o canon bíblico significa vara de medir. Regra, a Bíblia é a nossa regra de condutas. Verdade. Mas a pessoa já tem igreja para tudo que é gosto aí também, que só o sangue de Cristo, meu irmão. E falando de soldado, falando de soldado, sim. Falando de soldado, para te fechar, quer se adequar, o bom soldado de Jesus Cristo, 2 Timóteo, capítulo 2. Tu, portanto, meu filho, ser forte na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que ouviste de mim entre muito testemunho, as mesmas confia homens fiéis, que sejam capazes e também anime e ensine os outros. Tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldado. Amigos, nós temos um general e somos bons soldados. Quero louvar a Deus pela sua vida, mais uma vez. Obrigado por estar aqui conosco, aqui no nosso podcast. Quero também agradecer pela sua companhia. Gente, que tema, como posso dizer, muito complexo. Um tema é uma correção boa, porque Deus está gritando dos céus. Você é sabido dos escândalos nas redes sociais. Você é sabido de uma briga que teve dentro de uma igreja. Você é sabido de um pastor ter mandado um áudio dizendo que estava se apaixonando por uma ovelha. E isso não é característica nossa. Então, Deus sabe porque falou assim nesta noite. Rudinei, que Deus te abençoando com esse tema, que ele possa te cobrir com sangue, porque é um tema mesmo de neguinho ficar rangindo os dentes por detrás, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Eu assisti o filme Paixão de Cristo ontem, todo, de madrugada, e não foi uma vez que eles pegaram pedra, e Jesus saía 2, 3 vezes, e hoje não, hoje acabou a pregação. Quem vai levar o pastor ali pro hotel? Quem vai levar o pastor ali pro hotel? Quem é o motorista que vai levar o... É pedrada, meu irmão. É para não voltar mais. Mas você vai voltar. Que Deus abençoe a todos. Mais um final de podcast. Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever. Não esqueça de deixar o seu like, porque é muito importante pro canal. Deus abençoe. Vai chupando a risada. Esse é o momento